mas de qualquer forma serão 12 ministrações que vamos fazer aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então? Senhor meu Deus, bendito seja o teu santo e poderoso nome. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã de domingo, nesta linda manhã de domingo, para trazer esta palavra ao coração dos teus filhos na face da terra. Todos aqueles que estão nos assistindo nesta hora, Pai amado. Exalto e glorifico o teu santo nome, porque tu és o supridor de nossas necessidades e aquele que nos traz a palavra ao nosso coração. Pai, eu peço a tua bênção pela minha boca nesta manhã, pelos meus lábios nesta manhã, para que possam proclamar somente as palavras que vêm do teu coração para o meu. Pai, me ajuda a não dizer coisas que não te agradem. Me ajuda, Pai amado, a manter os meus lábios voltados somente para a tua palavra. Abençoa o coração dos nossos ouvintes para que possam ouvir e entender esta palavra e sejam edificados. Muito obrigado, meu Senhor amado, e certamente, com toda certeza, meu Pai, toda a honra e toda a glória dessa transmissão, desta palavra, será entregue a Ti no final desta transmissão, porque Tu és o único digno de receber toda adoração, todo louvor, toda autoridade, toda riqueza, enfim, tudo aquilo que está ao nosso alcance, te ofertar, te oferecer, nós o faremos, porque é o teu nome que deve ser exaltado e glorificado. Esta palavra não é minha, é tua, e por isso, Pai amado, eu te agradeço nesta hora, te pedindo inspiração e, sobretudo, uma unção poderosa no ensino desta palavra, para que teus filhos possam entendê-la em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Enquanto eu orava, foi entrando um montão de gente. A Raquel chegou, Marília, Poliene lá de Cruzilha, pastora Poliene, Tana Bandeira está firme e forte aí, Marcelo, Fabiane Caldeira, eita, quanta gente, Mara Beatriz do Sul, amém, pastora Mara, Fabiane, vamos lá. Meus irmãos, fundamento aqui é de autoridade. Autoridade é fundamental na vida espiritual de qualquer cristão na face da terra. Lamentavelmente, os pastores não gastam tempo ensinando essas coisas que têm que ser ensinadas, porque é palavra, né? O que nos faz espiritual é a palavra, não é apenas a oração, é a palavra. Você pode orar muito, mas muito mesmo, e se não lê a palavra, não estuda a palavra, não busca a palavra, você vai voar com uma asa só. E quem voa com uma asa só, voa em círculos. Você tem que voar com as duas asas. Errais, não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Foi o que falou o nosso Senhor, né? Então vamos obedecer a Ele. Então, quando nós ministramos a nossa última palavra, na sexta-feira, nós tocamos aqui no assunto de Gideão, explicando que Gideão foi chamado por Deus, autoridade máxima, fonte da autoridade, chamado por Deus para uma missão, né? Ele recebeu a visita do anjo, depois do profeta, e se preparou para essa missão, e depois estava tudo preparado, havia um problema, é que entre o Senhor, nosso Deus, e Gideão, entre os dois, existia uma autoridade também. E Deus, ele não atropela, ele não passa por cima, ele não destrói a própria autoridade constituída por ele. Quando ele constitui uma autoridade sobre você, ele vai honrar aquela autoridade que ele constituiu para chegar até você. O pai de Gideão era uma autoridade sobre Gideão porque era pai. E foi Deus que deu aquele pai para Gideão. Olha que coisa interessante, vai prestando atenção nisso aí, porque se você quebrar essa corrente do mundo espiritual, você vai ter problema. Então, teria que resolver o problema. E o problema foi resolvido com a orientação do Senhor para quebrar o altar do pai dele, não ofender o pai dele, não desmerecer o pai dele, mas destruir aquilo, porque o altar não era do pai dele, era de Baal. Então Deus autorizou ele a quebrar, e ele realmente quebrou, e quando no dia seguinte falaram para o pai dele, foi seu filho que fez isso. Ele então perguntou ao filho dele, o filho dele explicou, foi o meu Senhor que mandou fazer, porque nós agora vamos para uma batalha, e o Senhor, como minha autoridade, o Senhor que é o meu pai, o Senhor tem que me abençoar, porque um filho não vai para a batalha sem a bênção do pai. O filho não sai para uma missão, no Antigo Testamento, sem a bênção do pai. E o Senhor, para me abençoar, tem que estar debaixo da autoridade correta, meu pai. Meu pai, o Senhor estava debaixo da autoridade de Baal. Como o Senhor ia me abençoar para cumprir uma missão para Deus com a bênção de Baal? Olha a confusão no mundo espiritual. Olha o rolo no mundo espiritual.
então o senhor tem que estar também alinhado com a mesma autoridade, ou seja, o Pai Celestial, meu Pai terreno e eu. Nós três temos que estar em perfeito alinhamento. Ih, que coisa maravilhosa. Irmãos, isso é profundo demais. Sabe por que é profundo? Porque muitas vezes na igreja, o pastor dá uma orientação para a igreja, dá uma palavra para a igreja. Irmãos, nós vamos fazer uma missão, e a missão vai ser dessa forma, dessa maneira, desse jeito, é por aqui que nós vamos orientar, porque eu passei a semana toda orando ao Senhor, foi assim que o Senhor me orientou. De repente, ali no meio do rebanho, tem lá uma pessoa que discorda. Ih, meu Deus do céu! Discorda e não vai fazer porque discorda, porque tem outro pensamento, acha que da maneira é melhor e vai sair fora. Ele rompe o alinhamento da autoridade. Quando você rompe o alinhamento com a autoridade até a fonte, você fica desconectado da fonte, perde a autoridade, e o que você vai fazer no mundo espiritual não vai frutificar, não vai produzir, porque perdendo a autoridade você perde a bênção. Isso é forte demais, muito forte. Hoje eu vou pegar o caso de Davi, né? Talvez a semana que vem eu pegue o caso depois de José. Vocês vão ver como é que o negócio da autoridade funciona de maneira perfeita. Olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou falando de fundamentos do reino. E o nosso Deus não abre mão 1 milímetro sequer para mudar os fundamentos. Os fundamentos são irremovíveis, são intocáveis. Ninguém pode alterar nada. Não sai 1 milímetro sequer. Deus não muda nada por nossa causa nessa área. Os fundamentos sustentam o reino. E quando se fala reino, estamos falando de gente, de pessoas, de famílias, de salvos, de todo o mundo espiritual. Não tem como mudar, não tem alteração nenhuma. As igrejas de hoje vivem com problemas porque não honram, não cumprem, não caminham pelos fundamentos. E outras coisas mais, né? Mas pelo menos os fundamentos aqui. Então, aí, resultado, resolvido o problema, aí houve o alinhamento. Gideão, seu pai e Deus. A bênção de Deus, do Senhor, vem para o pai de Gideão. O pai de Gideão, agora o pai dele alinhado com Deus, recusou a Baal, largou Baal, alinhado com Deus, agora pode abençoar o seu filho, e o seu filho vai debaixo da bênção dele. A sintonia da autoridade funcionando perfeitamente. Que coisa maravilhosa. Então, hoje em dia, você vê, né? Você às vezes, isso é muito comum acontecer, uma ovelha de uma igreja, vai se consultar, vai pedir conselho a um pastor de outra igreja. Isso é uma coisa normal. Não, porque o pastor é meu amigo, porque ele é amigo da minha família, amigo do meu pai, amigo. Não interessa se ele pode ser amigo de quem quiser. Se Deus não o constituiu autoridade sobre você, sai fora. Porque o teu pastor onde você está congregando é que foi a autoridade constituída sobre você. Cuidado, o outro pode ser gente boa, o outro pode ser teu amigo, mas não foi constituído por Deus sobre você. O que está sobre você é o pastor onde você está congregando. É comum demais isso. Ovelhas que estão no rebanho tentarem se aconselhar com gente de fora. E sabe quando acontece isso? Quando muitas vezes a ovelha está num rebanho, numa igreja, com o seu pastor, e de repente sai, escondido até, para que ninguém saiba, e vai procurar profetas por aí pelo mundo todo, pelas ruas da cidade, aqui, ali, acolá, porque tem um profeta ali que é bom, tem um profeta ali que é bom, tem um profeta ali que é bom. Os profetas todos podem ser bons, você pode visitar qualquer um, mas por que você não fala com o teu pastor? Por que você não comunica a ele? Por que você não diz a ele que você vai visitar o profeta? Quem sabe o teu pastor tem uma palavra sábia para você nessa hora. Quem sabe se a autoridade constituída sobre você vai dizer se esse profeta não é bom, ele não tem testemunho. Aquele ali é bom, se você quiser vai naquele, porque eu conheço. O pastor te orienta. O teu orientador é o teu pastor, é a autoridade que foi colocada sobre você. Cuidado, porque tem crente viciado em profetismo. Desculpe a palavra meio pesada, hein? Mas a palavra aqui é para ensinar, é para orientar, é para falar a verdade. Crente não vive pulando de galho em galho.
Crente não vive para lá e para cá. Crente tem uma autoridade sobre ele. Converse com a sua autoridade, se aconselhe com ela, se aconselhe com o seu pastor. E pode até dizer para ele: eu pretendo visitar um profeta, pastor, o que o senhor acha? O senhor me permite? O senhor me autoriza aí? Ele vai dizer: pode ir, meu filho, não tem problema nenhum. Quando você vai debaixo da bênção dele, provavelmente Deus usará o profeta para te abençoar. Mas quando você vai escondido, ocultando do teu pastor, da tua autoridade, talvez Deus não use o profeta para te abençoar, porque você está fazendo coisas que não devia fazer, você não está sendo fiel à autoridade que Deus colocou sobre você, e quando não tem fidelidade no alinhamento da autoridade, também não tem bênção. É forte demais, irmão, é forte. Eu sei que tem muita gente que fica arrepiado quando ouve isso, porque já está viciado em fazer isso. Sair escondido, vamos pro profeta tal, vamos ali, mas não fala com o pastor não, não fala com a mulher do pastor não fala com o diácono não, vamos quietinho para ninguém saber. Coisas ocultas, coisas escondidas não estão na luz, estão nas trevas. Tem cristão, tem crente, tem membro de igreja que está trilhando, caminhando a estrada das trevas, porque não quer aprender que tem que andar na luz. Nós somos do reino da luz, nós não somos mais do império das trevas, somos do reino da luz, e no reino da luz Deus opera e abençoa, amém? Então vamos lá, vamos agora entrar no caso de Davi. Olha que coisa interessante que aconteceu com Davi. Davi, todo mundo conhece a história dele, que Samuel chegou em sua casa para fazer a unção, e o Senhor tinha orientado a Samuel, dizendo o seguinte: você não deve olhar pela aparência, né, pelo porte da pessoa. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, do belemita Jessé, realmente os filhos dele, tinham os filhos lá, fortão, bonitão, e pelo menos os 3 maiores que foram para o exército, né, de Saul, e ele disse: não é esse, 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 não é esse. E finalmente Samuel perguntou: mas acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os 3 filhos? E tinha um outro filho que Jessé não quis mostrar. Provavelmente porque esse último filho era um filho escondido, era um filho bastardo, era um filho que provavelmente tinha algum problema feito fora do casamento, que era o Davi, né? É uma história muito interessante essa, porque ele escondia. Davi ficava lá no pasto, longe de casa, tomando conta das ovelhas, né? Era o filho que não queria ser apresentado, né? Era o filho Bar, né? Você sabe, tem 3 palavras na Bíblia para falar, para dizer, que significa a palavra filho. Tem Ben, né? Ben, B-E-N, Ben, é filho, Bar também é filho, e Baal também é filho, né? Então, Ben é o filho legítimo, o verdadeiro, né? O Bar é o filho bastardo, né? Filho fora das relações normais, e tem Baal, que já é um filho mais rebelde, o filho mais de fora, né? Então, ele disse: não, tem um aí, tem um, mas esse aí, coitadinho, não é nada, não, chama ele. E quando veio Davi, Samuel derramou azeite ali, e aí ele foi ungido, recebeu a primeira unção para se tornar o rei de Israel. Muito bem, Samuel foi embora, fez a unção, foi embora, e a história continua. De repente, há uma guerra entre o exército de Saul, né, entre os judeus, e os filisteus. E essa guerra foi interessante, porque os 2 exércitos eram fortes, né, tanto Saul quanto o dos filisteus. Quando você vai em Israel, no Vale de Elá, muitas pessoas já foram, sabe que tem uma montanha assim atrás, tem o vale assim bem aberto, um descampado muito grande, e o exército de Saul ficava em cima aqui da montanha olhando, e o exército dos filisteus do outro lado, e como havia assim uma espécie de empate entre as forças, né, então os filisteus sabiamente pegaram um gigante que eles tinham lá, tinham 5 ou 6 gigantes, e de repente pega esse gigante que tem cerca de 4 metros de altura, e coloca ele no descampado, todo paramentado, todo cheio de armadura, né, com capacete, com o peito protegido, com a cabeça, tudo, junto com o armeiro do lado dele, que levava as armas dele. E esse gigante fazia um desafio. O desafio era o seguinte: se tivesse um soldado de Saul que pudesse lutar com ele, então o que vencesse a luta, né, o exército teria ganho a guerra toda, para evitar as mortes. Só que todo mundo do exército de Saul, ninguém se apresentava. O camarada era grande, o camarada era forte, o gigante era valentão, né? Então tudo bem.
Ele fez isso durante 40 dias. 40 dias o gigante ia lá, ofendia, xingava, maltratava, humilhava, desafiava e ninguém se apresentava. Tudo bem. Vou voltar para Davi. Davi estava na sua casa e, de repente, um dia, o seu pai Jessé disse assim: meu filho, você vai levar comida lá para os seus irmãos, lá no campo de batalha, onde eles estão. Você leva lá, leva aqui um pouco de farinha especial para lá para o comandante da guarda, para deixar você falar com eles, e você vai. Então preste atenção agora no que eu vou te dizer. Davi, o pequeno Davi, que já era ungido rei de Israel, só ungido, não estava exercendo nada. Nesse momento em que o pai dele está falando com ele, orientando, enviando ele para levar comida, Davi está debaixo do primeiro nível de autoridade. Ou seja, Davi agora, na sua casa, está debaixo da autoridade do seu pai. Ele estava ali obedecendo a seu pai. Ele tinha que obedecer ao pai, tinha que honrar seu pai e obedecer ao seu pai. Então, o seu pai podia chamá-lo: Davi, deixa as ovelhas aí com outro guarda para tomar conta delas, porque eu vou te enviar agora nessa missão, levar comida para os seus irmãos lá no campo de batalha onde eles estão. Então, ele tinha que obedecer a quem? Ao seu pai. Ele está debaixo do primeiro nível da autoridade. Olha que coisa linda e poderosa, né? Então ele pegou a comida, pegou o vinho, pegou o pão, pegou um cabrito e tal, levou e partiu para onde estavam os soldados na luta. Chegando lá, ele então conversa com seus irmãos e ele ouviu o boato de que quem matasse o gigante e não ia mais pagar imposto, casava com a filha do rei, ia se dar bem pro resto da vida, né? E ele, coitadinho, adolescente ainda, né? Nunca tinha visto uma mulher na frente dele. Quando falou que ia dar uma mulher para ele, já ficou bem contentinho. Então, aí ele chega lá e começa a ouvir a conversa. Quem vai enfrentar o gigante? Quem vai enfrentar o gigante? Quando ele ouve falar do prêmio, ele começa a perguntar: mas é isso mesmo? É verdade? É verdade? É verdade? Aí vem o seu irmão mais velho, né? Seu irmão mais velho, e fala com ele: o que você está querendo aqui, pai? Está querendo saber por quê? Eu bem conheço a presunção do teu coração. Eu sei o que você quer. Vai embora. Sai fora daqui, vai embora. Aí ele saiu de perto do irmão dele, foi conversar com outras pessoas, aí realmente falaram a mesma coisa, né? Olha, que aquele que derrotar o gigante, esse vai se dar bem. Aí ele disse assim: eu vou, eu quero. E ele então, quando ouve o rei desesperado, o rei não sabia o que fazer, desesperado, está aqui a palavra escrita, ele não sabia o que fazer, então disse assim, onde está o texto aqui? Vou ler para vocês aqui. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul. Alguém foi dizer para Saul que tinha um jovem que queria enfrentar o gigante. Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração e ninguém por causa dele. Teu servo irá, eu irei, e pelejará contra o filisteu. Olha que coisa, eu vou lá e arrebento ele. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu a Davi a Saul. Aí Davi conta aquela história, que matou o leão, matou o urso e tal, defendeu as ovelhas, rasgou a cara do leão, arrebentou. Ele apresentou as credenciais dele, né? Então tá bom. Aí, depois que ele fala, Saul fala assim, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará também da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi. Agora preste atenção no que acontece aqui. Eu não falei para vocês que Davi até agora estava debaixo da autoridade do pai dele? Agora Saul, que era o rei de Israel, portanto Saul era uma autoridade. O nível de autoridade de Saul não era apenas sobre a sua família, a família de Saul, mas era sobre todas as famílias de Israel, porque ele era o rei, o comandante, o chefe, o governador, aquele que governa as famílias. O nível de autoridade dele era diferente do nível de autoridade do pai de Davi. Então, ele, sem pedir nenhuma autorização, o rei, sem pedir nenhuma autorização ao pai de Davi, o rei fala assim para Davi: então vai-te, e o Senhor seja contigo. Olha que coisa. Nesse momento, o nível de autoridade sobre Davi muda.
Agora não é o pai dele mandando ele para a guerra. Talvez o pai dele mandasse ele, porque sabia que ele era fraco, né? Talvez ele mandasse. Mas agora é o rei. E o rei agora, nesse momento de exercer autoridade, era mais autoridade que o pai agora. Porque não somente sobre Davi, mas também sobre o pai Davi, o rei tinha autoridade, como tinha sobre todos os soldados. E agora uma autoridade maior. Então Deus desloca ele da autoridade do pai para debaixo da autoridade do rei. Olha, aumentando o nível de autoridade no mundo espiritual. Preste atenção, porque a batalha de Davi não foi meramente uma batalha física, foi uma batalha espiritual. Aquele gigante representava uma potestade. É pena que nosso estudo aqui não dá para a gente falar, mas eu ia mostrar a vocês as credenciais, as características desse gigante Golias, lá no capítulo 39 de Jó. E depois, quando Jesus Cristo também fala sobre as escamas lá para derrotar o inimigo. Então é uma coisa impressionante como esse gigante representava uma potestade maligna. Bom, mas isso é estudo para outra hora. Então agora o Davizinho saiu debaixo da autoridade do pai dele, que era restrita a sua casa, restrita a sua fazenda, restrita a sua vida, e agora se mete debaixo da autoridade do rei. Agora é o rei que está mandando. Então você pode ir, vai lá. O rei não pediu autorização ao pai de Davi. O rei não pediu autorização a ninguém, porque o rei era uma autoridade superior. Então o rei manda, o rei pode mandar. Então, vai, Davi, você pode ir. Então, Davi tentou botar uma armadura em Davi, tentou botar lá a capa sobre ele, não deu certo, não funcionou, e ele não conseguiu andar, ficou sem jeito, porque não estava acostumado com aquilo, ele era pequeno, Saul era grande, não deu certo, então ele tirou aquilo tudo e disse, não, pode deixar que eu vou aqui com as minhas pedras, com a minha funda, com a minha bolsa, e eu resolvo a situação. Então, a partir daí, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, a partir daí, Davi começa a caminhar, indo encontrar o gigante debaixo da autoridade do rei Saul. O rei me mandou, então eu vou. Eu pedi ao rei para ir, ele me autorizou, eu estou indo. Davi não fez nada de errado, está seguindo o alinhamento da autoridade, exatamente como Deus determina, como Deus faz, como Deus opera, como Deus ensina, como ele mostra o que é o fundamento da autoridade. Isso é muito lindo. Toda igreja, todo pastor, todo apóstolo tem que entender esse fundamento da autoridade se quiser ser bem sucedido no ministério. É tremendo isso. Estou falando isso porque às vezes você... Depois eu vou falar, no final, deixa eu chegar mais no final, que eu vou falar mais sobre o que acontece com certos pastores dentro da igreja. Bem, ele começa a caminhar. Quando ele chega perto do gigante, ele então percebeu a situação que ele tinha entrado. Ele percebeu a situação que ele tinha entrado, mas ele percebeu também, ele teve a revelação também, que aquele gigante não era apenas um gigante. Havia realmente algo por trás dele para aquele gigante estar enfrentando daquela forma e falando daquela maneira, dizendo que ia matar, que ia destruir, que ia acabar com todo mundo, com tudo aquilo. Quando ele chega ali diante do gigante, ele percebe então que o negócio é bem complicado, é diferente. E não daria para resolver o problema no físico. Não daria para resolver o problema no plano físico. Ele pequeno, com 5 pedras, o gigante todo cheio de armadura, e de repente o negócio ia ficar feio para o lado dele. Só que ele percebe que agora vai mudar novamente o nível de autoridade. Olha que coisa interessante. O pai enviou até o rei, e o rei envia até o gigante. Quando chega no gigante, ele percebe que nem o pai dele e nem o rei estão junto dele. O pai está em casa, o rei está lá em cima da montanha, e agora ele está sozinho no campo de batalha. Só que ele percebe que o nível agora mudou. Agora não é nível de leão, agora não é nível de urso, agora é nível espiritual, porque aquele gigante veio com a boca falando impropérios contra o Senhor, contra Israel. Agora o problema é de uma potestade dominando aquele gigante. Aí o que acontece? Quando Davi, que era um ungido do Senhor, entende isso, aí ele fala uma coisa interessante. Preste atenção no que Davi falou. Enquanto estava sendo xingado pelo gigante, ele disse assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado.
Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Oh, glória a Deus, aleluia. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Palavra forte essa, tremenda. Isso é palavra para abalar. Saberá esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha o que aconteceu aqui agora, irmãos. Davi sai debaixo da autoridade do pai e foi enviado para o rei. Entra debaixo da autoridade do rei. O rei envia ele para encarar o gigante lá embaixo da plataforma, no descampado. Quando chega lá, ele, percebendo a situação, ele abre a boca e invoca, proclama, busca o Senhor, confessa o Senhor na cara do gigante, e ele então sai debaixo da autoridade do rei e entra debaixo da autoridade do Senhor da guerra, do Senhor Deus, do Todo-Poderoso, de Jeová, do Eterno. Olha que coisa linda, ele foi subindo o nível de autoridade dele, porque o tipo de inimigo dele não era inimigo para o pai dele, não era inimigo para o rei dele, era inimigo para ele, porque agora ele estava entrando debaixo da autoridade do Eterno. E agora, irmãos, não é mais o pai ajudando, não é mais o rei ajudando, é todo o céu ajudando a ele, porque agora ele chegou aos pés da fonte da autoridade eterna. Isso é muito forte, irmãos, muito forte. Se Davi não se submete à autoridade divina naquela hora, invocando o nome do Senhor, ele não derrotaria os gigantes. Mas ele tinha um discernimento disso. E olha, fez exatamente conforme, alinhado com a autoridade. Não desobedeceu ao pai, não desobedeceu ao rei, e agora está na presença do Pai Eterno, obedecendo a ele. Que maravilha, que entendimento poderoso. Por que os cristãos não entendem que nós estamos alinhados diretamente com o Senhor? Por isso é que eu critico aqui, eu falo, eu reclamo, eu repreendo. Toda pessoa que chega para mim diz assim: eu não obedeço a homem nenhum, eu só obedeço ao Espírito Santo. És mentiroso. Quando você diz que não obedece ao Espírito Santo, você não obedece coisa nenhuma, nem ao Espírito Santo você está obedecendo, porque o próprio Espírito Santo coloca autoridade sobre você para te provar, para te testar, para te treinar, para te orientar, para te proteger, para te ensinar, para te fazer caminhar, e você precisa entender que existe autoridade sobre você nesta terra a quem você deve obedecer. Senão, você não está alinhado com a autoridade debaixo do fundamento da autoridade divina. Amém, irmãos? Isso é claro, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Aí ele derrotou o gigante, e Davi fez uma coisa interessante, cortou a cabeça do homem lá, porque Davi pegou aquela cabeça e ficou passeando com ela. Primeiro que ele estava no Vale de Elá, até Jerusalém, dá uma boa caminhada. Ele pegou a cabeça e levou para Jerusalém, começou a exibir a cabeça do gigante. Não mexe comigo não, porque esse daqui mexeu comigo e se deu mal, hein? Então cuidado comigo. Começou a adquirir fama de que era um vencedor, de que era um guerreiro, porque quem anda no alinhamento da autoridade e se submete à autoridade divina, ele sempre será considerado um vencedor em qualquer circunstância. Que coisa linda, que coisa poderosa. Ele agora está com um troféu na mão dele. Mas olha que coisa interessante. Mas ele andando com a cabeça para lá e para cá, vamos voltar agora. Ele entrou debaixo da autoridade superior divina, que a fonte é Deus. Deus operou, entregou o gigante, cumpriu a palavra que ele profetizou, o Senhor entregou realmente, foi uma bênção tremenda. Agora, para onde que ele vai? Ele volta para debaixo da autoridade do rei, porque o rei, Saul, ainda era o rei de Israel. Tá bom, meu filho, você me obedeceu, agora volta para debaixo da autoridade que vai te governar, que é o rei Saul. E ele voltou lá, e o rei Saul mandou perguntar: mas quem é esse garoto, quem é esse rapaz? É filho de Jessé, chama ele aqui. E ele foi até Saul, e chegando lá em Saul, no palácio, chega lá, ele com a cabeça do gigante, então Saul recebe. Só que nesse momento, nessa hora, olha que coisa linda, poderosa. Nessa hora, o filho de Saul, Jonatas, olha para ele e tem a revelação
de que o futuro rei de Israel não seria Jonatas, o filho de Saul, que pela linhagem, pelo caminhar da carruagem, pelo costume dos reis, deveria ser Jonatas, o futuro rei de Israel. Naquele momento, olha que coisa linda, isso é muito forte, irmãos. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, eu amo porque a palavra de Deus é fortíssima, uma coisa tremenda mesmo. Eu vou marcar aqui para mostrar para vocês aqui, o que ele fez aqui. Quando Jonatas olha para ele, olha só, quando Jonatas olha para ele, tem a revelação de que o rei de Israel, o futuro rei que ia substituir Saul, não era mais ele, Jonatas, era ele, Davi. Olha que coisa linda. Quando ele tem essa revelação, ele então faz um ato profético. Jonatas faz um ato profético com Davi. E a Bíblia diz assim, olha como é que caminha, quando a autoridade funciona, irmãos. A igreja funciona igual um reloginho, não tem diabo, não tem potestade, não tem nada que possa derrotar a igreja. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. O rei disse: você não volta para a casa de seu pai. Que foi que eu disse? Ele sai debaixo da autoridade divina e Deus volta para debaixo da autoridade do rei. E o rei agora exerce a autoridade sobre ele e diz para ele: você não vai voltar para a casa do seu pai, você vai ficar comigo aqui. E teve que obedecer. É o rei que está falando, é o rei que está dizendo. O rei agora é autoridade sobre ele e ele obedece. Saul naquele dia o tomou e não permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Então olha o que Jonatas fez. Despojou-se Jonatas da capa que vestia, a capa real, e a deu a Davi, como também a armadura, a espada, o arco e o cinto. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. Quando ele entrega a capa, entrega a espada, entrega a armadura e o arco e o cinto, ele está dizendo assim: olha, isso aqui é equipamento real, é equipamento de rei. Eu já vim usando porque quando meu pai morrer eu seria o futuro rei, mas eu estou entregando para você porque você é o futuro rei, você vai ser o rei de Israel. Olha que coisa interessante, irmãos, porque quando ocorre isso, significa que Jonatas está começando a entender que agora, quando acabar a autoridade do pai dele sobre ele, sobre Jonatas, já tinha uma autoridade programada para ele, que era o rei Davi. Jonatas reconheceu, não se sentiu humilhado, diminuído, não reclamou, não teve ressentimento, não teve problema nenhum. Ele aceitou aquilo como sendo da parte de Deus e fez aquilo para que Davi entendesse. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa, não teve ciúme, não teve nada. Mas esse camarada chegou aqui e vai tomar o meu lugar. Não. Ele reconheceu isso e já se submete antecipadamente à autoridade de Davi. Não porque fosse obedecer Davi naquela hora, porque o rei estava mandando. O rei Saul ainda era rei de Jonatas e de Davi, não estava com autoridade, mas ele estava fazendo isso antecipadamente, dizendo que você vai ser meu rei e eu vou estar te obedecendo também. Você sabe quando foi que aconteceu isso anteriormente? Você se lembra quando Saul estava buscando as jumentas do pai dele, junto com o seu moço, com o seu secretário lá, e rodou, não encontrou as jumentas, e de repente o rapaz, o seu auxiliar, disse assim: olha, aqui em cima da montanha mora o profeta Samuel, o profeta vidente, ele vê as coisas, vamos falar com ele, que ele vai nos abençoar e vai dizer onde estão as jumentas. E Saul disse assim: mas eu não tenho nada para dar para ele, você para falar com o profeta tem que dar uma primícia, tem que dar uma oferta. Então, mas eu tenho aqui bolo, eu tenho pão aqui, eu tenho alguma coisa aqui, vamos juntar tudo aqui, vamos lá. Só que quando eles caminham para a casa de Samuel, o Senhor, que aquele homem que vai subir ali teria que ser ungido rei de Israel. Olha, irmãos, que coisa interessante, a autoridade máxima que existia sobre Israel naquele tempo, antes de começar o reinado, era o juiz, era o profeta, era Samuel, que era o manda-chuva total. Agora Deus está dizendo que vai vir um jovem, que ele vai ter que ungir rei, para que esse rei seja superior a ele, a autoridade dele.
Por isso que eu estou dizendo, irmãos, é Deus quem constitui a autoridade sobre nós. Samuel não se aborreceu, Samuel não achou ruim. Samuel obedece a Deus sabendo que ele tinha que consagrar, ordenar, ungir um jovem que seria autoridade sobre ele. Coisa linda, poderosa, né? Por que as pessoas hoje têm dificuldade com a autoridade? Por que as pessoas hoje na igreja são contestadores da autoridade? Irmão, irmã, presta atenção. Quando você não se submete, não respeita, não honra, não está debaixo da autoridade, você está lutando contra Deus. Não é contra a pessoa que você está enxergando, não é contra o pastor, não é contra o apóstolo, não é contra o profeta. Quando você contesta aquela autoridade que foi colocada sobre você, você está se levantando contra o próprio Deus. Você é louco por acaso? Será que você não entende isso? Olha o exemplo que eu estou dando aqui. Eu não estou dando opinião, estou falando da Bíblia. Samuel era o manda-chuva, era o chefe geral, e de repente Deus diz para ele que ele vai ter que ungir um jovem que vai ser autoridade sobre ele. Ele não contesta. Ele não reclama, ele aceita, porque quando Deus fala, a autoridade maior, a fonte da autoridade fala, nós só temos que obedecer. Não importa quem Deus vai colocar sobre nós. E aí o que acontece? Quando Saul chega na casa de Samuel, presta atenção nesse episódio, porque isso aí fala muita coisa. Quando Saul chega na casa de Samuel, lá em cima da montanha, lá em Gigal, aí Samuel tinha lá bastante gente na casa dele, e tinha cerca de 30 pessoas numa mesa muito grande, e a cabeceira da mesa, né, as pessoas sentavam do lado, e a cabeceira da mesa pertencia à autoridade maior. Era Samuel quem sentava na cabeceira da mesa, porque ele era o chefe, ele era o sumo sacerdote, ele era o profeta, ele sentava ali. E a parte da coxa do cabrito, a melhor parte do cabrito, pertencia também ao chefe. A melhor parte da comida era dele, e ninguém podia falar nada. Tinha que ser dada para ele. Ele era tratado com toda a honra do chefe da autoridade, né? Só que Samuel recebe essa orientação de Deus, essa revelação de Deus. Então, quando Saul chega, Samuel já olha para ele antecipadamente, profeticamente, já olha para ele como sendo o rei. Ele nem tinha sido ungido ainda, né? Mas já olha para ele sabendo que Deus já o posicionara no mundo profético, no mundo espiritual. Ou seja, Deus revelou para Samuel que colocou Saul numa posição profética de rei de Israel. E aí, já sabendo disso, o que Samuel faz? Quando Saul entra na sua casa, ninguém o conhecia, e vem falar de jumenta, aí Samuel sai da cabeceira da mesa, irmãos. O grande profeta Samuel sai da cabeceira da mesa e coloca Saul sentado na cabeceira, porque profeticamente ele já está vendo o rei de Israel, aquele que vai exercer autoridade sobre ele. Então ele já começa a obedecer antecipadamente. Ele nem espera o dia da posse, ele nem espera o dia que ele vai ser ungido rei, ele não espera nada. Se Deus falou, ele acreditou. Se Deus falou, ele entendeu. Se Deus falou, ele aceitou. Se Deus falou, ele se submeteu. E Samuel sai da cabeceira, senta do lado e bota Saul. O pobre coitado Saul não entendeu nada, não teve revelação nenhuma. Mas peraí, eu estou sendo tratado aqui como se eu fosse um rei? É verdade, como se fosse um rei. Sentado aqui, a parte do cabrito é minha, o profeta está ali me olhando, as pessoas me olhando, ninguém está entendendo nada, mas mandaram sentar, eu vou sentar. E sentou já na cabeceira da mesa de Samuel. Foi o primeiro ato de honra que Saul recebeu na face da terra. Foi quando o grande profeta Samuel o honrou na sua própria casa, colocando ele na cabeceira da mesa, já considerando ele como rei. É lindo, é maravilhoso. O nosso Deus é poderoso. Eu amo esse Deus porque o nosso Deus, ele é perfeito no agir dele, ele é perfeito nas ações dele. Nós às vezes não entendemos, mas quando a nossa cabeça começa a entender a ação de Deus, é uma coisa linda, maravilhosa, que todos nós deveríamos aprender e seguir e fazer. Bem, saíram dali, naturalmente, quando foram descer no monte, ele mandou que o rapaz se adiantasse mais um pouco, ficou sozinho com Saul e pegou o azeite, derramou na cabeça dele e ungiu ele. Saul sem entender nada, continua sem entender, mas está aceitando tudo, né? Então veja que agora o que acontece com Davi é a mesma coisa. Jonatas tem a revelação que ele era o futuro rei, e a partir daí Jonatas devotou toda a honra a Davi, o seu amigo, até quando seu pai, Saul, perseguia Davi para matar, Jonatas informava ele, orientava ele, ajudava ele,
para sair fora do pai dele, porque o pai dele queria matá-lo. Então, ajudava Davi, porque sabia que estava ajudando o futuro rei de Israel, né? Bem, mas a história vai passando. Saul tentou matar Davi, não conseguiu, né? Davi teve a oportunidade de um dia matar Saul na caverna, também não matou, porque teve que respeitar, era uma autoridade, né? O Davi, apesar de ter sido ungido rei, ainda não era autoridade constituída, porque Saul continuava mandando, a autoridade ainda era Saul, Saul ainda tinha autoridade sobre Davi ainda, com toda a unção de Davi, ele tinha sido ungido primeiro, então ele mandava realmente, apesar de já ter feito lá as bobagens dele, mas Deus continuava honrando ele na posição de líder, de chefe de Israel. Bem, chegou um dia, olha que coisa interessante, chegou um dia em que os filisteus vieram fazer guerra com Saul, né? E Saul teve que partir para a guerra e, de repente, Jonatas estava lá com Saul, encontra Davi, e Davi conversa com ele para que ele não fosse para a guerra, porque ia morrer, porque era um soldado. E aí ele disse, olha Davi, você é meu amigo, eu amo você, eu sei quem é você, eu sei que você vai governar Israel, mas deixa eu te falar uma coisa, Davi, apesar da nossa amizade, apesar do amor que nós temos um pelo outro, ele, Saul, é meu pai. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Davi, eu ainda estou debaixo da autoridade dele. Esse homem, Davi, ele exerce a dupla autoridade sobre a minha vida. Ele é meu pai, ele é meu rei. Eu não posso abandoná-lo como pai, não posso abandoná-lo como rei, porque eu, Davi, estou debaixo da autoridade dele, estou debaixo da autoridade paterna, estou debaixo da autoridade real. Então, Davi, não posso desobedecer, não posso continuar contigo aqui, porque eu tenho que estar ao lado dele. E Davi disse, mas Jonatas, você vai morrer, Jonatas, é muito soldado, você não tem condição. O que eu posso fazer? Se eu estou debaixo da autoridade dele, vou morrer junto com ele, mas eu tenho que obedecer, não posso abandoná-lo. Irmão, isso é muito lindo, é muito forte. É muito forte quando a pessoa conhece o reino de Deus. Eu lamento, mas lamento mesmo que a igreja não tem uma mensagem forte para falar de reino. Por isso que as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que eu fico furioso quando eu vejo reteté em igreja. Aquele barulho de lá tá vazio, grita, não tem palavra nenhuma, fica tudo vazio, volta tudo vazio para casa. A palavra tem que encher o nosso coração de tal maneira que a gente aprenda essas coisas. Porque quando você aprende como funciona o mundo espiritual, irmão, você não vai ficar de festinha na igreja, não. Você não vai ficar de reteté na igreja, não. Você não vai ficar de barulho de lata vazia na igreja, não. Você não vai ficar de emocionalismo na igreja, não. Nós não somos pessoas almáticas. Nós não vivemos na alma, nós vivemos no espírito. A Bíblia é muito clara, Paulo ensina isso. Aqueles que andam no espírito, esses são filhos de Deus. Nós não fomos chamados por Deus para ficar pulando na igreja, fazendo festinha na igreja, divertindo a igreja. Igreja não é parque de diversão, igreja não é Disney World, igreja é um lugar sério onde você vai para adorar a Deus e conhecer a palavra. Quanto mais você conhece a palavra, mais você se aproxima do Senhor. Foi ele que um dia disse, o meu povo está perecendo, meu povo está morrendo, porque lhe falta o conhecimento. Isso que eu estou mostrando para você aqui é a pura realidade do mundo espiritual. E olha que eu nem cheguei no Novo Testamento ainda, hein? Olha que eu estou falando só do Antigo Testamento. Quando chegar no Novo, você vai ver coisas terríveis, coisas tremendas. Então, olha o que aconteceu. Davi, numa autoridade paterna, numa autoridade real e debaixo de uma autoridade divina. É o que nós devemos fazer. E entender que tem um alinhamento. Quando a pessoa diz que não obedece a homem nenhum, só obedece a Deus, são pessoas que talvez na sua própria casa, dentro do seu lar, não obedecem ao seu pai. Não obedece o pai e vai para a igreja e diz que obedece a Deus. Que conversa fiada. Quando você falha no primeiro nível de autoridade, Deus já não quer mais nada contigo. É o que eu estou dizendo mesmo, hein? É o que eu estou falando. Quando você falha já dentro da primeira autoridade, que é o seu pai, que devia ser honrado, pai e mãe, quando você falha na sua própria casa, não adianta ir para a igreja dizer que obedece a Deus, porque Deus vai te chamar de hipócrita. Como é que você não obedece ao teu pai em casa e vem obedecer a mim aqui? Como é que você não honra seu pai em casa e quer honrar a mim? Então é o primeiro nível. Você não pode falhar já no primeiro nível, para você poder passar para o segundo e para o terceiro, e chegar até a presença de Deus. É assim que funciona. Davi cumpriu exatamente como tinha que cumprir, né? Saul a mesma coisa, Samuel a mesma coisa. Então nós precisamos entender isso. Existe um alinhamento
da autoridade. Onde te colocarem, obedeça. Porque você está sendo testado, observado. O Espírito Santo está caminhando contigo e vendo como você procede em relação à autoridade que está sobre você, para saber se as pessoas que estão abaixo de você vão te obedecer. Quando um pastor vem falar comigo, esse povo aqui é muito rebelde. Epa, pastor, se o povo é muito rebelde contigo, não seria bom você examinar sua própria vida primeiro? Não seria bom saber se você não tem a semente também do desrespeito à autoridade da sua vida, para saber por que as pessoas não estão te obedecendo? Que coisa tremenda! Olha que Jesus Cristo era obedecido com uma facilidade tremenda. Olha que Jesus dava uma palavra, todo mundo obedecia com uma facilidade. Jesus foi multiplicar os peixes e os pães e chamou os discípulos. Quem tem alguma coisa aí? Tem um garoto aí que tem 5 pães, 2 peixinhos, pega dele aí, dá para cá. Depois agora vocês botam o pessoal sentado de 50 em 50, organiza tudo aí. Todo mundo obedeceu, todo mundo entendeu, todo mundo aceitou, todo mundo fez. E o milagre aconteceu. Que maravilha. Ele ainda resultou num ganho enorme para o garoto. A Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Imagina o garoto chegando em casa com uma caravana. Mãe, está aqui, meu filho, mandei você comprar só 5 pães e 2 peixinhos. Pois é, mãe, mas aí encontrei o Senhor, e o Senhor, eu me submeti à autoridade dele, Deus foi para ele, ele multiplicou, alimentou todo mundo, e ainda mandou mais 12 cestos para a senhora, mamãe. Coisa linda, maravilhosa. Então, meus irmãos amados, entenda perfeitamente, esse fundamento não pode ser rompido de jeito nenhum, porque senão você não vai entender como funciona o reino de Deus. Eu olho para o horário aqui, o horário já está acabando, acaba rápido aqui, tremendamente. Então, hoje você entendeu o que são níveis de autoridade, né? Quando eu falei que ia falar dos pastores, que deu o seguinte: você sabe que todo pastor, a maioria dos pastores pelo menos, dos apóstolos, profetas, né, líderes, eles têm família dentro da igreja. As famílias deles estão dentro da igreja. E aqui acontece um problema sério, porque se não há um certo cuidado, começa a haver a chegada, a entrada de espíritos familiares, né? O que é o espírito familiar? É aquele negócio de, em casa, ele é o chefe da família, ele é o pai, ele é o marido, nível de autoridade número 1. Aqueles filhos que estão ali, foi Deus que deu ele como pai para eles. Então eles têm que honrar pai e mãe dentro de casa. Quando ele vai para a igreja, vai para o nível de autoridade número 2, o segundo nível. Agora ele é o pastor. Quando ele chega na igreja, ele não somente pastoreia a família dele, como ele pastoreia todos. E aí ele tem que tratar todo mundo por igual. Todo mundo por igual. O problema é que a família dele tem intimidade com ele, que a família dele fala com ele de modo diferente e às vezes não tem o devido respeito, não sabe o que é autoridade paterna nem autoridade ministerial. Então, quando chega na igreja, quer tratar do mesmo jeito que trata em casa. E aí começa a vir o rompimento da autoridade. Havendo o rompimento da autoridade, as outras pessoas observam e notam que aquele pastor, ele diz que tem autoridade com todo mundo, mas quando chega na família não tem. Olha como é que começa um problema sério, seríssimo aí, para muitos e muitos pastores que estão sofrendo por causa disso. A própria família não o respeita como autoridade ministerial. Quer se envolver, quer orientar, quer manipular, quer dar opinião, quer dizer o que ele tem que fazer, quando na verdade quem fala o que tem que fazer é Deus que fala com ele, porque esse pastor que exerce a autoridade ministerial sobre a igreja, ele está debaixo da autoridade maior, que é o Senhor. Ou se tem um chefe maior, um bispo, um apóstolo, o que for, tem alguém sobre ele para orientá-lo. Mas as pessoas que acham que por ter intimidade pode falar qualquer coisa, faz assim, faz assado. Se você fizer dessa forma, eu não vou aceitar, não vou obedecer. E aí começa um problema sério. O que ocorre? Deus se mete no meio. Olha que na semana passada eu falei da autoridade de Moisés sendo contestada por 2 irmãos. Por 2 irmãos, Miriam e Arão. E a contestação de Miriam e Arão deu no que deu. Miriam leprosa e Arão morrendo em cima do monte pelado. Então, Deus não aceita isso. Esse tipo de interferência não aceita. Quando Jesus Cristo decidiu, chegou a hora de largar a família,
Ele foi muito claro com Maria. Mulher, que tenho eu a ver contigo? Você sabia que Jesus, quando falou isso para Maria, ele estava levando em consideração o que aconteceu lá em Babel com Semíramis, né, que influenciou o filho? Então ele disse: opa, peraí, mulher, não, comigo não é assim não, hein? Comigo é diferente. Eu sou teu filho até hoje, mas a partir de agora eu estou saindo de debaixo da sua autoridade para entrar debaixo da autoridade divina. Eu agora tenho que cuidar das coisas do meu pai. Agora o nível de autoridade é outro. Agora, Maria, agora minha mãe, é o seguinte: até hoje você foi minha mãe, te respeitei, te honrei a autoridade sua sobre mim, mas agora, minha amada mãe, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu rei. Agora é diferente. Agora é você que vai ter que me obedecer e respeitar, porque agora o nível mudou. Eu estava aqui, passei para cá. Agora mudou. É isso que acontece. Irmãos, é tão simples de entender. Por que os crentes não entendem? Por que os pastores não entendem isso? Por que os pastores não têm esse entendimento? Que se você está numa igreja, tem um apóstolo lá, tem que ser orientado por isso. Seja orientado. É o nível de autoridade que Deus colocou na tua vida. Não, mas agora eu quero viver sozinho, eu quero curtir, eu quero caminhar sozinho por aí, eu quero botar meu próprio ministério. Não tem próprio ministério, ninguém tem próprio ministério aqui na terra. Todo ministério sempre foi dado por Deus, credenciado por Deus, concedido por Deus, ungido por Deus, e será devolvido a ele na hora correta, entendeu? Mas por enquanto você estiver, enquanto Deus colocou uma autoridade sobre você, não faça bobagem. Obedeça para você passar para o outro nível, até chegar no nível direto com o Senhor. Amém, irmãos? Infelizmente, a hora avançou rapidamente, eu fico olhando ali no computador, foi embora e nós temos que encerrar por aqui. Mas eu acredito que essa palavra de hoje mexeu contigo. Essa palavra de hoje de Davi, dos 3 níveis de autoridade, deve ter feito você entender muita coisa. Principalmente que você sabe agora que tem pessoas aqui, mais ali, mais lá, que estão sobre você, e você tem que se alinhar com as autoridades, com o nível de autoridade sobre você, porque é um fundamento do reino e não pode ser desobedecido, não pode ser quebrado, não pode ser rompido de jeito nenhum. Que Deus te abençoe poderosamente. E depois de amanhã, terça-feira, estaremos aqui. Se você entendeu, coloque aqui no vídeo que você entendeu, que você compreendeu e que, sobretudo, você vai viver honrando e se alinhando com a autoridade que Deus coloca sobre a tua vida, para que você seja tremendamente abençoado. Davi venceu porque Davi tinha revelação do que era estar debaixo e alinhado com as autoridades. Obedeceu ao seu pai, obedeceu ao seu rei e obedeceu ao Senhor. Sempre foi vitorioso por isso, e por isso Jesus Cristo foi chamado de o filho de Davi. Suresh, diga lá da Índia, pastor Suresh, how are you, Suresh? God bless you. Hallelujah. I love you. I love you, Suresh. Thank you very much for your assistance. Maria Esther, profeta Esther, esse conhecimento ainda não tinha lá. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Tânia Bandeira, Jesus Félix, glória a Deus. Fabiana em Caldeira, amém. Fátima, Deus te abençoe, Fátima. Tânia de Moraes também, graças a Deus. Muita gente boa assistindo aí. Olha, foi uma bênção hoje, entrou gente pra caramba. Amém. Tânia Celestino também está firme aí, graças a Deus. Marília Oeste, Dona Marília. Peguei uma foto dela, sabe aonde? Ontem? Vou denunciar aqui. Peguei uma foto dela em Veneza, na Itália. Ela estava naqueles canais de Veneza lá, sorrindo, feliz da vida, antes da pandemia, né? Estava passeando. Vou pegar essa foto e vou botar no nosso grupo. Tirando onda lá em Veneza, na Itália. Essa Dona Marília é tremenda. Graças a Deus. Plácido Ventura, de Vassoura, junto com a Fátima, minha cunhada querida. Ela fala de mim também, quero que fale de mim. Aleluia. Eu queria assistir, mas não consigo de novo. Eu vou mandar no YouTube. O Cláudio vai preparar, nosso técnico de som vai preparar. Fátima Eliane, amém, aleluia. Graças a Deus. Olga Moreira. Quem reconhece a autoridade não tem ciúme. Isso mesmo, Olga. Verdade. Miriam Farjão assistindo. Miriam, que essa semana completou 50 anos de matrimônio, abençoado. Deus te abençoe, Miriam. Você é uma bênção. Miriam Ventura de Carvalho, minha irmã querida lá de Bangu, pastora Miriam. Maria José Galvião, Marília, é pura verdade, Deus é fiel, eu creio, isso mesmo, dona Marília.
Mauro Luiz dos Santos, na igreja hoje. Todos são incompetentes, inclusive eu. Que é isso, Mauro? Você é gente boa, você é altamente competente. Ai, 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 ai. Deus é fiel, né? Prazer, tudo bom dia, Claudiana. Já está aqui, ó, youtube.com, use Evangelho Pleno 1. Entra no nosso canal que você vai pegar todos os vídeos que você quiser lá, vai ser uma benção. Inclusive eu pedi o Cláudio para baixar também o vídeo da ceia. Vou botar o vídeo da ceia também, viu, Cláudio? Vou mandar o da ceia também para todo mundo. Zé Elias, Olga Moreira. Zé Elias, que palavra gloriosa, é verdade, Zé Elias. Elias lá da Tijuca, homem de Deus. Nilza Pereira. Aí, o Cláudio tá botando direto aí, ó. www.youtube.com, user Evangelho Pleno.1 é o nosso canal lá. Canal no YouTube. Cheio de vídeo. Miriam, glória a Deus, mais um dia que somos edificados na palavra de Deus. Shalom, irmãos. Miriam tá dando shalom para todo mundo. Miriam é judia. Leia, assistindo bem, pastora Leia. Eita, quanta gente, rapaz, caramba. Ninguém vai embora. Eu vou fazer outro culto aqui. Amém. Palavra abençoada, amém. Fernanda Munhoz, bom dia, Fernanda, Deus te abençoe. Rogério Franco, meu amigo, fez aniversário semana, mandei parabéns para ele, não sei se ele assistiu lá, não sei se ele viu lá, mas eu mandei uma mensagem para você, Rogério. Parabéns para você, já botei lá no dia, estou mudando novamente aqui agora. Dá um beijo na Renata aí também por mim, tá? Deus te abençoe. Graças a Deus. Suresh, wonderful message, ó, Suresh só fala inglês, mas entende, wonderful message. Yes, Suresh. God bless you, my friend. In the next year, I stay here with you, an Indian. Ok? Ó, Plácido Ventura do testemunho. Quando entendi a autoridade de Deus sobre minha vida, tudo mudou e hoje estou transformado. Amém. Rafael Monteiro, também assistindo. Manoane. Suresh diga, glória a Deus. Aleluia, Suresh. Eni Ramos, Eni é uma benção, Eni o Chiquinho, lá de Juiz de Fora. Amo muito esse casal sempre foi benção na minha vida. Devo muito a esse casal me abençoou bastante mesmo. Foram pessoas que foram fiéis da minha vida, eu amo muito essa turma. O Chiquinho Paraíba. Ai, não é Paraíba não, mas eu chamei de Paraíba. E Eni Ramos, Eni é uma benção também, graças a Deus. Filha do grande Silas, presbítero Silas. Graças a Deus. Deus abençoe você, Eni Chiquinho, e a família toda. Apóstola Cosma assistindo. Apóstola Cosma tem que assistir, né? Está pertinho de mim aqui, já participou da ceia comigo hoje, me ajudou na ceia. No próximo mês eu vou deixar ela fazer a ceia sozinha. Eu estou aqui comigo também me prestigiando. Deus te abençoe, minha amada esposa Cosma Ventura. Márcia Ventura, de Tampa, na Flórida, minha filha. Muito forte, realmente é muito forte. É forte mesmo. Graças a Deus. Maria Lúcia, minha grande amiga lá da Praça Seca, gente fina, Deus te abençoe, Lúcia. Mara Beatriz, forte, Mara Beatriz, pastora Mara, mestre da palavra também, esposa do pastor Nilton, lá em Bagé. Quando terminar a pandemia, eu vou fazer uma visita lá para eles, tomar um café lá com eles, tomar um chimarrão lá com eles. Aleluia. Márcia Ventura, entendi e me transformou. Olga Moreira, temor e tremor, bonita palavra, Olga, é realmente isso mesmo, temor e tremor, boa palavra. Pastora Poliene de Cruzilha, no sul de Minas, tremendo, muito bem, Poliene. Maria Lúcia, entendi a palavra, que bom, maravilha, Deus abençoe. Wilson Campos, pastor Wilson Campos, glória ao nosso Deus. Eita, gente. Fátima Vieira também, Maria Esther, profeta Esther, poderosa essa palavra. Esther, minha filha querida, lá de Miraí. Mauro Felizado, ele é Ivone. Glória a Deus por esta palavra, pastor Ventura. Entendi, obrigado. Amém. Raquel, palavra maravilhosa. Ih, para quanta gente aqui. Apóstola Lana Antônia, como está, minha apóstola? Tudo bem? Essa apóstola também é uma benção, apóstola Lana. Aprendi muito. Nós aprendemos todo dia, apóstola, todo dia. Eu, para fazer essas transmissões aqui, eu tenho que estudar bastante a palavra e acabo aprendendo muito também. Silvia Cláudio Viana, e a F. Tijuca, entendi. Deus te abençoe, Silvia. Um beijão para você. Amém. Zelia, louvo a Deus pela sua vida, pai. Obrigado. Muito obrigado, pai. Ok. Thank you very much, my son. Glória to God.
A palavra tremenda. Cíntia Soares. Cíntia, quanto tempo, hein, Cíntia? Lá de São Paulo. Deus te abençoe, minha filha. Aleluia. Graças a Deus. Eita, o pessoal não quer ir embora não, é todo mundo aqui, ó. Silvia Maria também, lá da Tijuca assistindo, graças a Deus. A paz do Senhor, Silvia. Claro, tá falando aqui, ó, se inscreva no canal. Eu tenho que passar de 1000 pessoas no canal, que é para poder melhorar o nosso trabalho aqui na internet. Vai chamando amigos, vai chamando gente aí para entrar, porque eu só estou com 200 pessoas, tenho que arranjar 1000. Bom dia, Silvia. Deus te abençoe, minha filha. Senhor da Tijuca. Miriam Ventura, Poliene, eu e minha família, minha palavra, Ana Paula Ventura, Eni Ramos Santos, e eu, já falei de você, Eni, você é bênção poderosa, você é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que, graças a Deus, sempre me honrou, sempre me respeitou, e realmente tenho muita saudade de vocês, tá? Nosso tempo que nós convivemos aqui no meio foi uma bênção tremenda, Deus te abençoe poderosamente, dá um abraço aí no Paraíba, dá um abraço nos seus filhos aí também. É uma família muito abençoada, graças a Deus. Eu amo muito vocês sabem disso. A minha consideração por vocês é muito grande. Sou devedor a vocês eternamente, tá? Deus abençoe vocês. Plácido Ventura, manda um abraço para sua sobrinha Vitória, está fazendo aniversário. Deus te abençoe, Vitória, parabéns, felicidades. Diogo Tomás também está firme e forte aí, ó. Eita, que bom, maravilha. Elizabeth, paixão, paz do Senhor, Elizabeth. Deus te abençoe, minha filha. Irmãos, se eu não terminar, o Cláudio vai ficar nervoso lá. Porque depois ele tem que cortar tudo aí, porque não pode aparecer no vídeo depois isso aí, entendeu? No YouTube. Então, quanto mais eu falo, mais ele fica lá esperando eu acabar aqui. Aleluia, graças a Deus. E, bom, irmãos, vamos lá então? Senhor, meu Deus, neste momento, meu Pai, se esta palavra foi bênção para aqueles que nos ouviram, eu quero nessa hora te ofertar, te entregar toda a honra e toda a glória desta palavra. Eu não mereço nada, vezes nada, porque esta palavra é tua, Senhor. Esta palavra vem do teu coração para o nosso e, portanto, tu és o único digno de receber. Qualquer palavra que me elogiarem, que disseram que foi boa, que eu falei bonito e tal, eu não a recebo para mim e transfiro tudo para ti, ó Pai amado. Porque se alguém merece ser glorificado e exaltado, é o Senhor. Eu somente, Pai, me humilho perante a tua potente mão e te peço, Pai querido, que tu me concedas mais revelação, abra o meu entendimento, me ajuda quando eu estiver estudando a tua palavra, para que eu possa ter a revelação e descobrir os tesouros que estão enterrados aqui, Pai amado, para levar ao povo. Toda honra e toda glória eu ofereço a ti, eu entrego a ti 100% de toda honra, de toda glória, e te peço perdão, Pai, se eu falei alguma palavra aqui que o Senhor não gostou, que desagradou, te peço perdão agora publicamente, em nome de Jesus, que eu não quero falhar, não quero errar, eu quero que todos sejam abençoados e os seus ouvidos sejam ungidos para ouvir as palavras verdadeiras. Muito obrigado, meu Pai, e se Deus quiser, se o Senhor permitir, terça-feira estaremos aqui continuando esta palavra para edificação, para alimentação do teu povo, conforme tu me disseste, alimenta o meu povo, alimenta o meu povo. Eu estou fazendo isso, ó Pai amado, para abençoar e alimentar este povo teu, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje, às 16 horas, 4 horas da tarde, 16 horas, eu estarei com o apóstolo Piccinini, Tiago Piccinini, fazendo uma live no Instagram, o dele no Instagram. Depois que faz no Instagram, quem não tem Instagram, a gente passa para o YouTube e distribui para o YouTube também. Mas hoje, às 4 horas, a nossa ministração será sobre Reino de Deus. 4 horas da tarde, hora do Brasil, 16 horas, estaremos então aqui novamente com o apóstolo Tiago Piccinini, transmitindo esse estudo, essa palavra sobre Reino de Deus. Piccinini é uma benção também, um grande apóstolo, que nos prestigia bastante aí. Ontem nós fizemos com o apóstolo Ricardo Teixeira, já distribui para todo mundo também o YouTube, e todo mundo sendo abençoado. Meus irmãos, um grande beijo para vocês, Deus abençoe vocês. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, 17 horas, estaremos novamente aqui, trazendo a palavra em nome do Senhor Jesus. Um beijão para vocês, e até depois da manhã, se Deus quiser. Amém? Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém.